Olá, sou Cláudio Fernando e hoje eu quero falar com vocês sobre a primeira e nova série do universo do DCU criado pelo James Gunn e pelo Peter Safran, Comando das Criaturas. Vale ressaltar que eu vou falar sobre o último episódio, mas também pincelar um pouco sobre os episódios anteriores, visto que não teve nenhuma análise aqui no canal, tá? Como também quero falar sobre o que a gente pode esperar, não só desses personagens, mas de todo esse universo do DCU. Então, senta aí, se acomoda e seja bem-vindo a mais um vídeo. Comando das Criaturas. E eu acho que eu poderia já começar aqui falando sobre os personagens e qual foi minha primeira impressão do que eu senti ao ver essa equipe pela primeira vez. E bem, já diria aqui que a maioria dali eu não conhecia. Claro, tem alguns personagens que estão já aparecendo ali devido a algumas outras obras da própria DC, mas também do universo cinematográfico da DC, que foi feito em universos anteriores, antes desse do James Gunn. Mas também tinha personagens que eu não fazia ideia que estavam ali. Claro que, tipo, tem a Doninha, tinha o próprio Rick Flag Sr., que tem uma ligação com o filme do Esquadrão Suicida do James Gunn, que também vai ser canonizado aqui na história do DCU. Mas outros personagens como a Noiva, a Nina, o Jai Robot, não fazia ideia, sabe? Então, tinha personagens ali que de fato eu comecei a entender melhor e me conectar bem mais depois da própria série. E dando continuidade nos personagens, eu queria falar um pouco sobre cada um deles aqui. Começando de primeiro aqui, queria falar justamente do Rick Flag Sr., que é justamente o líder da equipe. E eu acho que é um personagem que entrega muito do que o filho dele já entregou. É um personagem certinho, que tá ali tentando fazer tudo acontecer da melhor forma possível, tenta ser durão, mas tem um pouco de coração. Então é um personagem que eu gostei, mas também não me apeguei. E creio que nas futuras obras da DC vai trazer muito mais. Vale ressaltar que todos esses personagens que estão sendo dublados por atores, os atores vão ser esses personagens quando a gente vê em algum filme aí do Batman, Super-Homem ou coisa do tipo. O próprio Rick Flag Sr. vai estar presente no Super-Homem, ou seja, o ator que dá voz a ele vai estar lá. Indo em seguida para o outro personagem que eu gostei bastante foi a própria Noiva. Não conhecia a personagem, tinha um pouco do conhecimento do Frankenstein ali no universo da DC, mas gostei bastante da história dela, gostei bastante do passado. Ela foi criada para ser a noiva do Frankenstein, mas acabou se envolvendo com seu próprio criador e nutrindo várias emoções, seja elas positivas, mas também negativas, até porque ela nutre um ódio natural, por assim dizer, pelo seu próprio futuro e ex-marido. Então gostei como a Noiva, ela consegue ser essa personagem durona, imponente, mas ela já foi frágil ali. O passado dela fez ela se tornar assim, então achei muito interessante. E uma coisa que eu gostei bastante aqui em Comando das Criaturas é como o James Gunn, ele acaba humanizando os personagens. Ele pode humanizar criaturas, monstros ou coisa do tipo, mas também robôs, que é a história do Giant Robot, que é um personagem que aqui não tem coração, ele só segue diretrizes de matar nazis, né? Espero que o YouTube não me censure. Mas ainda assim, a gente consegue ter uma empatia por aquele personagem, dele ter saudade dos seus amigos de guerra, ele ter vontade de aprender, conhecer, compartilhar certos sentimentos, mas no final acaba sendo trágico. Por sinal, todos esses personagens, ele tem uma camada trágica ali em suas vidas. E seguindo essa linha de trágico e humanizar personagens, a gente entra justamente no personagem da Doninha, que era um personagem que a gente conhecia em Esquadrão Suicida, a gente tinha uma visão até errada dela, né, de tipo que ela era um grande assassino que matou várias crianças, mas na verdade ela é mais inocente aqui da história, pelo menos um dos mais inocentes, porque tem mais uma ser, né, aqui inocente. E a gente vê que a Doninha, que tinha essa vista, que tinha matado várias crianças, na verdade ela tentou salvar. E foi tudo um grande equívoco. Espero de verdade que o personagem seja inocentado ou tenha algum tipo de redenção ao ponto de todo mundo descobrir a grande verdade. Mas nem tudo é baseado na bondade ali. Temos também vilões. E vilões que segue querendo ser vilões, que é o caso do Dr. Fósforo. Dr. Fósforo que tem um passado trágico aqui, como eu falei, todos os personagens têm uma camada de tragédia, mas ao ponto que ele vira o próprio Dr. Fósforo, ele ganha seus poderes, o cara não quer saber, ele é todo sádico, ruim, faz suas maldades, mas também tem suas camadas aqui presentes na história. Mas o que eu mais gostei é como ele tem essa banca de vilão. Às vezes ele até mesmo tenta fingir que é bonzinho, mas ele tá na verdade nem aí pra ninguém. Ele só quer uma oportunidade pra fugir ou pra matar até mesmo o próprio amigo. E por último, não muito menos importante, tem a própria Nina, que foi uma personagem que teve destaque nesse último episódio, ganhou meu coração, mas nem tudo que é bom dura pouco, ou tudo que é bom dura pouco. Errei um pouco aí, eu acho. Mas a Nina, ela mostra todo o seu passado aqui presente na história, né? Mostra que foi uma personagem que sofreu do começo ao fim, que teve as melhores intenções. E uma coisa que eu queria ver é que eu acho que faltou esse lado, assim, de tipo, os personagens aqui são mais pessoas, como posso dizer, inocentes do que
ruins de fato. A Nina, pelo menos, por mais que ela tinha ordens ali para cumprir, ela era uma personagem que de fato tinha sempre boas intenções, assim como a própria Doninha, assim como outros personagens que acabou seguindo por esse caminho, tipo, a noiva, o que ela fez para ser de fato presa, sabe? Mas a Nina aqui, eu achei interessante como ela traz esse contraponto. O destino dela era meio óbvio, talvez, porque a gente vai vendo um pouco da relação dela ali com a noiva. Mas ainda assim, eu consigo gostar de todos esses personagens, como foi mostrado tudo isso. Comentando um pouco aqui sobre a parte técnica, sobre os episódios, ou até mesmo toda a questão de animação, eu diria sim que o Comando das Criaturas segue de uma forma muito sólida, ele segue de uma forma muito boa. Todo episódio é muito bom. Não tem um episódio que seja fraco ou ruim, mas também não tem episódios excelentes, né? Tipo, nota 10. Ele mantém ali fazendo seu trabalho bem feito. E uma coisa que eu acho que poderia melhorar de fato aqui para uma segunda temporada, que sim, já está confirmada, é justamente a animação. Ela consegue entregar de uma forma muito coesa, boa ali, mas vez ou outra parece... Nossa, parece slide, sabe? Os personagens estão meio estáticos ou coisa do tipo. Queriam uma fluidez, queriam um dinamismo melhor, que poderia avançar e trazer mais fãs. Eu acho que o problema de Comando das Criaturas é que falta uma identidade visual. Ela tenta seguir um padrão antigo, mas esse padrão antigo não agrada a ninguém. Tenta ser inovador, mas não agrada, sabe? Diferente de Minhas Aventuras com o Superman, que traz um trejeito ali, uma identidade visual parecida com os animes, que destaca bem e cresce o desenvolvimento da série. Então, acho que poderia melhorar um pouco a questão da própria animação. Agora, falando de fato do que eu achei de cada episódio aqui, gostei muito do primeiro episódio, traz a apresentação da equipe, mostra o quão louca é. O segundo episódio mostra justamente o passado da noiva. Vale ressaltar que todo episódio, praticamente a partir do segundo, traz um flashback de um membro da equipe, como também algum acontecimento ali na própria trama do episódio que vai ligar como um todo. Então achei um dinamismo interessante aqui. E tanto, um ponto que eu poderia falar desses episódios, eu acho que teve um excesso de músicas. Sei que o James Gunn gosta de colocar várias músicas, principalmente para os seus personagens, mas acho que ele acabou pesando um pouco a mão. Mas voltando, no segundo episódio a gente tem justamente o passado da noiva, a sua relação com seu criador, com o próprio Frankenstein, mas também a luta contra a Cersei ali. Sim, a personagem está presente na história, trazendo um ponto muito curioso para a própria trama. Logo em seguida tem o passado do Jai Robot, como também já no quarto episódio tem a visão do futuro da Cersei, mostrando justamente heróis sendo mortos ali, o Super-Homem, Batman, Flash, e isso cresce um pouco para a história do que a gente pode ver até mesmo no próprio universo do DCU. O quinto é justamente ali o Frankenstein indo atrás da noiva, conhecendo o Rick Flag, lutando contra o Rick Flag, mas também a gente descobre que um dos grandes vilões dessa temporada e plots também é justamente o cara de barra aqui presente. Isso é muito interessante, isso soma muito pra história, porque a gente vai conhecendo algumas coisas do universo do DCU, seja as cidades, Star City, Metrópolis ali que é citada, alguns metamorfos, mas também alguns vilões de alguns heróis conhecidos como o próprio Batman aqui, que por sinal ele até aparece no episódio seguinte, que é o episódio 6, que é o episódio do Dr. Fósforos, que não só mostra a própria loucura do personagem, mas também a Gotham ali inserida. Isso faz a gente ficar pensando, será que vai ser um novo Batman? Será que vai ser o Batman do Robert Pattinson? Isso instiga muito o próprio Decenalta aqui presente. Mas a gente vê justamente o cara de barro, e a gente vê que ele tem uma ligação com esse episódio, que por sinal a gente descobre, né, que nesse último episódio eles têm que matar a princesa. Eles acham que não precisam matar, né? Mas mesmo assim, como foi a ordem da Amanda Waller, eles vão fazer esse papel. O Rick Flag alta contra o cara de barra, ele fica debilitado. Por isso que eu disse que eu não me apeguei muito ao personagem, porque ele fica muito fora de cena em alguns momentos, e a gente não se apega tanto a ele. Que a gente vê uma ligação ali da princesa com o próprio cara de barro, mostrando que a princesa, ela não é o que a gente pensava que era. Que aí chega justamente no último episódio, no papel deles terem que matar a princesa ali. Mostra o flashback da Nina, como a personagem era sofrida, ela não conseguia respirar, seu pai tentando fazer ela respirar, sendo abandonada pela mãe, vivendo com o pai coloca genes de animais aquáticos nela e ela muda de aparência, sofrendo de uma maneira terrível. O James Gunn sabe fazer como a gente sofrer. E como também, não só se apegar ao personagem, torcer pelo personagem. Que enquanto isso em paralelo, mostra a Nina tentando matar a princesa. Só que aí ela morre de maneira brutal, sendo esfaqueada várias vezes pela própria princesa. E aí ele descobre o plot final, né? Que a princesa tá justamente trabalhando contra o cara de barro, se aproveitou da visão da Cersei ali pra Amanda Waller, que foi de fato verdade.
mas a princesa manipulou tudo isso para fazer a Amanda Waller brigar e fazer ela atacar por um motivo justo, e não que ela tinha manipulado tudo de fato. Então acho que somou tudo isso para a história, e achei mais interessante ainda como foi construindo a relação da noiva com a própria Nina, e a noiva dando um tiro na cabeça da princesa, e eles fugindo ali como se fossem nada, e provavelmente vão ser perseguidos. Na verdade, eles voltam para a própria Amanda Waller. A Amanda Waller dá uma sala para a noiva ali, que tá justamente alguns membros conhecidos como o próprio Tubarão Rei, do próprio Esquadrão Suicida do James Gunn. Então eu vejo que o James Gunn está começando a juntar algumas peças aqui que vão trabalhar no futuro, seja o próprio Batman, as próprias cidades, mas também alguns personagens que ele já desenvolveu aqui. Tem alguma coisa que você gostou, que você acha que deveria falar? Comenta aqui embaixo, me diz o que você achou de Comando das Criaturas, me diz também o que mais gostou, qual foi o personagem que mais curtiu, e eu sou Kleber Fernando, até a próxima.